E ontem, antes de anunciar as novas taxas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o tarifaço. Ele afirmou que o Tesouro americano já arrecadou 150 bilhões de dólares em impostos de importação e que vai arrecadar mais 200 bilhões de dólares no mês que vem. O presidente americano Donald Trump celebrou as tarifas que vai impor a partir de sexta-feira aos parceiros comerciais. O magnata assegurou que a medida vai fazer com que os Estados Unidos sejam grandes e ricos novamente, enquanto o tempo se esgota para os países que negociam acordos com o objetivo de evitá-los. Os críticos disseram que nossas tarifas prejudicariam a economia, mas os dados mostram exatamente o oposto. O Tesouro dos Estados Unidos arrecadou 150 bilhões em tarifas e adicionará cerca de 200 bilhões de dólares no próximo mês, um total nunca visto antes, francamente. E as importações estrangeiras caíram 30% no segundo trimestre, enquanto a produção nacional de automóveis aumentou impressionantes 36%. De acordo com dados do Tesouro americano, o governo arrecadou mais de 100 bilhões de dólares em taxas alfandegárias no ano fiscal de outubro a junho. 1º de agosto se tornou a nova data simbólica para uma série de tarifas alfandegárias, além do mínimo universal de 10%, imposto em abril à maioria dos países, e das aplicadas a certos produtos, como 50% sobre o alumínio e aço ou 25% sobre automóveis. Há exceções, como os produtos protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte, do qual Canadá e México fazem parte. Em sua rede Truth Social, Trump escreveu que as tarifas tornam os Estados Unidos grandes e ricos de novo. As tarifas alfandegárias sobre os produtos de aproximadamente 80 países, incluindo os 27 da União Europeia, vão aumentar a partir da meia-noite, entre 11% e 50%, dependendo da origem dos bens. As tarifas sobre os produtos brasileiros vão entrar em vigor a partir do dia 6. Mari, a única pessoa em todo esse contexto que está comemorando alguma coisa é o Donald Trump, né? Todo o resto, né, todos os outros líderes mundiais não estão comemorando. A gente falou bastante aqui sobre esse assunto ao longo do agora. E essas tarifas, como ele disse, o que já foi arrecadado, o que ainda será arrecadado, ameniza, de certa forma, a situação fiscal dos Estados Unidos? Era, de fato, a melhor forma de se fazer isso? Pois é, Paula, muito boa pergunta para a gente poder elucidar um pouquinho esse modelo Trump, né? Se a gente conseguir aqui pensar nisso. Porque há alguns meses também a gente estava falando exatamente, aliás, um mês, né? Porque foi no 4 de julho que ele assinou a lei orçamentária, a nova lei orçamentária nos Estados Unidos. E qual que foi o modelo, então, dessa intervenção econômica estatal que ele pensou? Bom, de um lado, ele reduziu impostos, importante, lembra que ele dizia isso? Isso casa com toda a fala dele, com o perfil dele de falar que o governo ele pesa sobre a atividade econômica nos Estados Unidos. Então, reduzir impostos é algo que, inclusive, dá uma sinalização muito importante para a base de Donald Trump. Muito bem, a grande questão é que sempre que se fala em economia e reduzir impostos, isso tende a vir acompanhado com reduzir também gastos, o que não foi o caso. Na lei orçamentária, você ampliou gastos, você reduziu gastos sociais e aumentou gastos com defesa. Então teve uma migração do ponto de vista de quem é beneficiado, inclusive, com o gasto público nos Estados Unidos, né? Então, bem, se fez isso foi quando cai a receita e aumenta a despesa, de onde vai sair? E aí todo mundo estava levantando a hipótese justamente que isso pode pesar ainda sobre a dívida. O que Donald Trump, desde o começo também falou, foi que ele espera que tenha um reequilíbrio também das receitas via tarifa, ou seja, essa entrada de receitas tarifárias também entra nessa conta e com o aumento de despesas ajuda também a fechar, podendo sim diminuir um pouquinho esse efeito possível sobre a ampliação da dívida pública nos Estados Unidos. A grande questão é a seguinte, a qual custo? Quem está pagando então essa conta? Então vamos lá, na despesa saiu um pouco de benefício social, entrou mais efeito sobre defesa. E na receita, que é imposto, né? Quem está pagando mais o imposto? Diminui o mesmo imposto geral? Aí a variável que vai fazer toda a diferença é o quanto dessas tarifas vão acabar indo para preço ao consumidor. Quem paga essa tarifa? Porque não sai do nada, essa receita não entra no caixa do governo americano por geração espontânea, né? De onde está vindo?
uma parte das empresas importadoras americanas que aceitam não repassar tudo para o preço neste momento para tentar não perder mercado. Se repassar o preço, outra parte vai vir dos consumidores e uma outra parte pode vir dos produtores, como os brasileiros, que vão ser obrigados a reduzir a sua margem também, o seu preço, para conseguir manter o mercado. Então, tem várias parcelas pagando, parcelas do campo produtivo, do campo diretamente associado a consumo e pagando com perda de eficiência. Se no final das contas for muito para preço e esse preço diminuir a produção geral, quem paga é a economia como um todo. Então, a conta está fechando? Está fechando um pouco mais. Mas quem está pagando a conta? Não tem almoço grátis na economia. É uma frase mais do que batida, mas que infelizmente vale a pena trazer de novo agora. Quem está pagando, muito provavelmente vão ser os consumidores. Se ainda não estão pagando totalmente, é porque as empresas e os produtores, seja dos países exportadores, seja dos importadores, estão topando bancar essa redução de margens para tentar amenizar esse efeito. Mas ainda tem muita coisa para a gente acompanhar para saber a seriedade das mudanças que vão vir com esse novo normal instituído por Donald Trump.